Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de geografia. Vamos lá? Na aula de hoje nós iremos trabalhar a questão da Caxemira, ok? A questão da Caxemira envolve dois países que nós trabalhamos em nossas aulas síncronas, Índia, e o outro país é o Paquistão, tá certo? E entre esses dois países existe uma região, grande parte dela pertencente à Índia e uma pequena parte pertencente ao Paquistão, tá bem? O conflito que nós iremos trabalhar envolve a intenção do Paquistão em anexar o restante dessa região, que é a Caxemira, e a negativa da Índia em conceder a autonomia e a independência a essa região para que o Paquistão possa anexá-la. Isso tem gerado grandes tensões entre as duas nações na Ásia, com o perigo inclusive de uma guerra nuclear. Então a gente vai trabalhar na aula de hoje quais foram os motivos que levaram a essas disputas e a essa iminência, esse perigo de uma guerra nuclear. Vamos lá? Começamos então trabalhando a localização. A Caxemira, ela é uma região montanhosa, estrategicamente posicionada entre Índia, Paquistão e China, tá certo? Ela tem sido objeto de disputa desses países desde 1962, tá certo? Vamos lá então. Qual é a importância estratégica dessa região? Além da localização, né, fronteira com esses países todos, a Caxemira ela tem importância por ser o local por onde passam diversas rotas terrestres, que levam até o Himalaia. Tá? Além disso, no território da Caxemira estão as nascentes de importantes rios que abastecem o Paquistão. Okay? Então, o recurso hídrico é uma das principais questões estratégicas para que o Paquistão queira conquistar, né, controlar essa região. Bom, aqui alguns dados sobre a demografia, tá bem? Comparando população, território e religião entre essas nações, tá? Paquistão, Índia e entre a região disputada, Caxemira, nós temos, tá bem? A Caxemira com uma população de 10 milhões de habitantes, ok? Comparada com a população do Paquistão e da Índia, então, nem se fala, né? É uma população pequena. O território também, comparado com o território dos outros dois países, também é pequeno, ok? E, prestando bem atenção na religião, vocês podem perceber que a Caxemira aproxima-se mais do Paquistão do que da Índia, tá certo? A Índia é um país de maioria hindu, porém, Paquistão e Caxemira são regiões de maioria muçulmana. Isso faz com que a Caxemira e o Paquistão tenham uma aproximação cultural maior, ok? A religião comum faz com que eles tenham uma aproximação cultural maior. Esse é um dos motivos pelos quais essa maioria da população da Caxemira quer se separar da Índia e se anexar ao Paquistão. E os paquistaneses eles têm incentivado, né, esses movimentos que clamam pela independência da região, porque desse jeito eles vão conseguir anexar o território da Caxemira, tá certo? Bom, vamos seguindo então. Seguindo no nosso assunto, nós iremos trabalhar a formação da Índia e do Paquistão, tá bem? Parte desse assunto nós já trabalhamos, a formação da Índia, né, o processo de independência envolvendo o Gandhi, ok? Não dissemos, por quê? Porque a gente vai trabalhar agora nessa aula que assim que a Índia foi formado também o país vizinho, o Paquistão, ok? Então vamos lá. Em 47, o domínio britânico sobre a Índia acaba, ok? E o fim do domínio britânico sobre essa região fez com que nascessem essas duas nações, Índia e Paquistão, ok? A maioria dos territórios aderiu à Índia, tanto que se a gente for olhar em questões territoriais, né, a Índia é muito maior do que o Paquistão. Então, das províncias britânicas, das províncias que a Inglaterra administrava nessa região, a maioria delas aderiu à Índia e passou a compor o território indiano. E a outra parte, menor, aderiu ao Paquistão e passou a compor o território daquele país. Tá bem? Bom, a Caxemira, que tinha uma população predominantemente muçulmana e um governante hindu, tá bem? O Maharaja, preferiu manter-se independente. Ou seja, ele preferiu nem fazer parte do Paquistão, nem fazer parte da Índia.
Tá certo? Por quê? Porque ele não queria que nenhum desses dois países pressionassem o seu governo. Ok? A gente já imagina, né, que essa decisão do Marajá foi uma decisão equivocada. Por quê? Porque o fato de ser uma região independente, de importância estratégica, no meio de duas nações, como a Índia e o Paquistão, que apresentam rivalidade entre si, iria trazer problemas. Ok? Bom, isso leva à Primeira Guerra Indo-Paquistanesa, tá certo? Enquanto os britânicos se retiravam da Ásia, tribos muçulmanas se mobilizaram e atacaram o Marajá da região da Caxemira, tá certo? O Paquistão tinha interesses em dominar essa área e mandou soldados para apoiarem essa rebelião muçulmana dentro da região da Caxemira, tá bem? O Marajá, sem saída, buscou a ajuda dos indianos para poder acabar então com esse conflito, com essa rebelião que acontecia dentro da região que ele administrava. Esse auxílio indiano fez então com que a Caxemira, a partir dessa guerra, fosse anexada à Índia, ok? 2/3 do território da Caxemira passou a fazer parte do território indiano, enquanto 1/3 foi anexada ao Paquistão, ok? Bom, e aí depois nós temos a Guerra Sino-Indiana, ok? Esse foi um conflito envolvendo China e Índia, ok? Por que eles brigaram? Eles disputavam uma zona fronteiriça, tá bem? Próxima ali à Cordilheira do Himalaia, tá bem? Por que estes países passaram a disputar essa região? Por conta da construção de uma estrada que passava por ela, tá bem? Essa guerra termina em 1962, tendo a China como a grande vencedora, ok? A partir do fim deste conflito, foi estabelecida uma linha estratégica nessa região com o objetivo de evitar novos conflitos nessa mesma área, tá bem? E aí nós chegamos finalmente na Segunda Guerra Indo-Paquistanesa, ou seja, uma outra guerra, um outro conflito envolvendo Índia e Paquistão, tá bem? Esse conflito ele começa, tá, após o roubo de uma relíquia de uma mesquita e a partir disso os paquistaneses decidem então reprimir a ação indiana na região da Caxemira, tá certo? Então esses países voltam a brigar pelo controle total dessa região. O Paquistão inicia em 65 a Operação Gibraltar. Conflitos generalizados, tá, se espalharam pela Caxemira e todos esses conflitos pregavam, clamavam Caxemira livre, atacando a população hindu que vivia nessa região, ou seja, atacando o domínio indiano sobre essa área, ok? A ONU vai intervir e vai passar a exigir um cessar-fogo na região. É feito o Tratado de Tashkent, tá certo? E a partir da assinatura deste tratado, as tropas que estavam ali mobilizadas e posicionadas, especialmente nas fronteiras entre Índia e Paquistão, tiveram que ser retiradas, tá bem? Essa guerra persiste, ou seja, esse estado de guerra persiste, né, até o primeiro-ministro da União Soviética conseguir convencer tanto Índia e Paquistão a assinarem um acordo definitivo de cessar-fogo, tá certo? Bom, vamos lá. Para a gente então recapitular tudo o que nós conversamos. Essa importância estratégica da Caxemira faz com que Índia e Paquistão disputem o controle. A Índia para manter o controle sobre a região e o Paquistão para conquistar o controle. Referente à população da Caxemira em particular, há um desejo grande, ou seja, um desejo da maioria da população em se anexar ao Paquistão, por conta daquela proximidade cultural entre os dois países, tá bem? O Paquistão então incentiva a população muçulmana, que é a maioria da Caxemira, a pressionar o governo indiano a conceder essa independência. Essa pressão já foi feita inclusive com ataques terroristas, ataques esses que chegaram a matar a presidente do país, a Indira Gandhi, sim, parente do Gandhi, né? Grande ironia. O Gandhi, que pregou a não violência, foi assassinado, ou seja, morreu de forma violenta, e a Indira Gandhi também. A população da Caxemira alega que o governo da Índia reprime a população muçulmana da região, por conta de todos esses movimentos.
Os investimentos da Índia na região também são pequenos, temendo uma futura separação da região e perda de todo esse capital investido. A China, que chegou a entrar em guerra contra a Índia por conta de regiões por conta do controle de regiões naquela área, defende, apoia a anexação da Caxemira pelo Paquistão. Por quê? Porque se isso acontecer, Paquistão e China passarão a ter uma fronteira terrestre. Os dois países são parceiros comerciais. Isso iria incrementar a economia, principalmente do Paquistão, e facilitar, o comércio entre os dois países. Tá bem? Todo esse estado de tensão envolvendo Índia e Paquistão fez com que ambas as nações desenvolvessem um arsenal nuclear. Tá? Esse arsenal nuclear ele foi posicionado em grande parte da fronteira entre esses dois países. Ou seja, caso aconteça uma terceira guerra indo-paquistanesa, tá bem? Essa terceira guerra entre essas duas nações pode desenvolver-se para um conflito nuclear. Tá bem? Então, há um grande temor da comunidade internacional em que essas tensões envolvendo Índia e Paquistão possam evoluir para um conflito nuclear que prejudicaria toda a região da Ásia. Tá certo? Por conta de toda essa instabilidade, até pouco tempo atrás, a Caxemira tinha o status de região autônoma. Eles tinham um governo próprio que cuidava dos interesses daquela região, porém subordinado ao governo indiano. Ok? Há pouco tempo, no ano passado, essa autonomia da Caxemira foi revogada pelo governo indiano. O governo indiano cancelou e a partir deste momento a Caxemira volta a ser uma região completamente subordinada aos interesses e ao governo indiano. Essa revisão da autonomia da Caxemira fez com que novos protestos, novas manifestações e rebeliões eclodissem na região, principalmente entre a população muçulmana e com o apoio do Paquistão. Ok? Essas tensões não evoluíram para uma tensão envolvendo os governos dos dois países, ok? Mas as tensões na região continuam ainda, tá bem? Esses dois países hoje procuram manter, certa diplomacia em suas relações, tá bem? O ponto mais crítico que a gente pode descrever envolvendo o que acontece na Índia e no Paquistão é a troca da guarda em um dos acessos da fronteira Índia-Paquistão. Esse é um evento acompanhado por centenas de pessoas, todos os dias em que ele acontece, as pessoas param para assistir. Soldados da Índia e do Paquistão fazem uma espécie de um desfile, ok? Como se fosse uma provocação um para o outro, e aí a guarda é trocada. Novos soldados passam a assumir o controle de fronteira. Tá bem? Por enquanto a gente pode dizer que essa é a maior tensão entre as duas nações que já se envolveram em duas guerras, uma contra a outra, e que podem, se isso não se resolver, se envolver novamente agora em um conflito de proporções nucleares. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a nossa aula sobre o Paquistão e sobre a tensão envolvendo Índia e Paquistão. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Gostaria de agradecer a atenção de todos, a paciência para quem chegou até aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.